Para iniciar os nossos panetones, vamos começar fazendo a nossa esponja. Iniciamos aqui colocando a nossa farinha de trigo, o nosso fermento seco. Você pode usar 8 gramas ou um pacotinho de 10 gramas, não tem problema. A nossa água e nós vamos misturar tudo isso muito bem. A esponja ela tem que ser bem misturadinha, tá? Mistura muito bem para que todo o fermento ele se misture com a água e com a farinha. Aí depois que você misturar tudo muito bem, você vai levar essa esponja para descansar por 40 minutos. Após 40 minutos, tá? Tampada com plástico filme por cima, pode colocar dentro de um forno desligado, tá bom? Ou micro-ondas. Ela vai voltar e vai ficar dessa forma que vocês vão ver aqui agora. Ela vai crescer muito, tá? Então, quando ela chegar nesse ponto aqui, esse é o ponto perfeito para a gente começar a utilizar a nossa esponja, tá? Para a gente iniciar o nosso panetone. Olha só, ela fica em forma de véu. Quando você vira ela todinha, ela fica dessa forma. Então, vamos para a nossa massa. Vamos reservar a nossa esponja e vamos iniciar o processo da massa. Primeiramente, nós vamos começar peneirando todos os secos, tá? Iniciamos aqui pela farinha, tá? Nós vamos peneirar a farinha de trigo. Vamos colocar o melhorador de farinha. Depois do melhorador de farinha, nós vamos colocar o açúcar refinado. O nosso leite em pó, tá? Nós vamos peneirar todos esses ingredientes, tá? Para que não fique nenhum gruminho dentro deles, nada. Tem que estar, a nossa massa ela tem que ficar perfeita e lisinha. Após feito isso, tá? Nós vamos começar a acrescentar os nossos ingredientes. E os nossos ingredientes inicial vai ser logo a nossa esponja que estava ali reservada, tá? Aí a gente já coloca ela, olha como que ela fica. Vamos colocando a nossa esponja. Em seguida, nós vamos já colocar o nosso emulsificante. Em seguida, vamos colocar, eu estou colocando aqui a minha raspa de laranja, mas você pode usar a essência de panetone. Eu estou usando a raspa de laranja porque eu prefiro raspa de laranja, mas você pode ficar à vontade na sua essência de panetone, tá bom? Coloca a nossa água gelada, essa água tem que estar gelada, tá bom? E as nossas gemas, vamos colocar as nossas gemas também. Então, nós vamos levar esses ingredientes todos para bater por 5 minutos, tá bom? Então, assim, nós vamos ligar a batedeira com o batedor gancho. Não pode ser com raquete, tem que ser com esse gancho de pão aí. Então, vamos bater na velocidade máxima. Esse momento aí pode ir do devagar até o médio, depois o máximo para não voar tanta farinha. Então, vamos bater bem mesmo essa massa durante 5 minutos. Após 5 minutos, essa massa ela vai estar nesse ponto aí. Então, você vai desligar a batedeira e vamos acrescentar a nossa manteiga, tá? Então, vamos acrescentar a nossa manteiga e vamos bater por mais 15 minutos, tá bom, gente? Sem parar. O segredo desse panetone é bater bem esse panetone. Ele tem que bater para que a massa ela fique em ponto de véu. Então, você vai bater ela por 15 minutos. Passados os nossos 15 minutos, vamos verificar como que a nossa massa ela ficou, tá? Então, você já pode desligar a sua batedeira. E olha só para vocês verem como que essa massa fica perfeita. Ela fica literalmente em ponto de um véu mesmo, gente. Olha só, quando vocês puxam, assim, elas até grudam na sua mão. Então, nesse momento, você pode passar manteiga na mão para não grudar. Olha isso, que perfeição. Então, assim, ela é simplesmente incrível. Então, aqui nós já vamos colocando manteiga na nossa bancada para que essa massa não grude. Então, nós vamos passar essa massa para nossa bancada nesse momento, tá? Porque nós vamos abrir essa massa todinha. Nesse momento aqui, nós vamos abrir a nossa massa. Então, você pode começar aqui abrindo a massa com auxílio da sua mão mesmo, tá? Você começa aí, olha para você ver como que ela tá em torno de véu.
ela fica simplesmente perfeita, gente. Então, nós começamos abrindo a nossa massa. Em seguida, se você tiver, você pode usar um rolo, esses rolos de massa, ou se você não tiver, pode usar uma garrafa mesmo, né? Uma garrafa de vinho, aquelas garrafas que você não utiliza mais, higienizada. Aqui eu já coloco as minhas gotas de chocolate, porque ela aqui nesse momento elas têm que estar geladas, tá bom? Então, vamos colocando, espalhando todas as nossas gotas de chocolate. Eu tô usando aqui a gota de chocolate meio amargo da Cical Nobre, tá bom? Aquela 40% de cacau. Então, vamos envolvendo toda a nossa massa. Essa massa precisa estar totalmente coberta, tá? Totalmente coberta e o chocolate totalmente misturado. Para que na hora que a gente fazer as nossas bolinhas de panetone ou chocotone, eles não fiquem com uma parte com mais chocolate e outra sem. Então, vamos continuar aqui para agilizar o nosso processo. Agora, nós vamos colocar a nossa massa para descansar. Tá? Essa massa vai descansar agora nesse momento por mais 40 minutos. Então, pode passar uma manteiga na vasilha, assim como eu fiz. Coloque um plástico filme por cima e leve por 40 minutos em um forno desligado ou micro-ondas desligado. Em seguida, passando os 40 minutos, essa massa vai estar dessa forma aqui, ó. Ela cresce muito, fica muito linda, fica perfeita. Então, é o momento de você já começar a fazer os nossos panetones aqui. Eu vou agilizar essa parte porque ela não tem muita necessidade. Basicamente, aqui você vai tirar o ar dessa massa e vai pesar ela, tá? Se é na forminha de 100 gramas, você vai colocar 100 gramas. Se for na de 250, você vai pôr 250. Na de 500, você vai pôr 500 gramas. Então, se você mistura essa massa, tira todo o ar dela e a gente vai pesar. Então, quando a gente coloca nas forminhas, ela fica desse jeito, tá? E ela cresce muito, você vai levar por mais 1 hora para ela descansar e ela vai ficar dessa forma aí. Após esse período que ela cresceu novamente mais 1 hora, você vai fazendo cortinhos em cima dessa massa para que a gente coloque a nossa manteiga, tá? Então, a gente faz esse cortinho para que a manteiga entre dentro do nosso chocotone e ele fique bem suculento, fica bem molhadinho quando ele estiver assado, tá bom? Aqui nós já vamos levar ele ao forno e eu vou também já agilizar esse processo aqui e mostrar para vocês. Após ele crescido, ele fica dessa forma, tá? Depois de assado, ele fica dessa forma. Então, é só decorar.